Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bom com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui novamente, começando mais um mês e agora o mês de novembro, o mês que a gente vai conversar sobre confiança e a gente vai aprender a melhorar o nosso jogo, sabendo ter confiança e jogando confiante no que a gente está fazendo. E a confiança nada mais é do que você viver como quem acredita no que Deus está fazendo. Não é uma confiança simplesmente naquilo que você é capaz. Não. Essa confiança é no que Deus está fazendo. E quando você vive esse tipo de confiança, você pode elevar o seu jogo a um nível totalmente novo. E essa confiança em Deus nos impulsiona a continuar em frente, mesmo diante das situações difíceis. E isso me faz lembrar do nosso versículo deste mês, que fala de onde vem essa confiança. Vamos ler? Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. Em Hebreus capítulo 13, versículo 6a. E como sempre, crianças, a nossa história que nós vamos aprender está na grande história de Deus, a Bíblia. E é através dela que nós aprenderemos este mês sobre essa confiança. E lá na Bíblia, no livro de Atos, que é o livro que vem depois dos evangelhos, que conta a história da vida de Jesus, nós vemos neste momento que Jesus tinha morrido na cruz, mas tinha ressuscitado e voltado à vida. E em 40 dias ele ficou com seus seguidores e amigos, e com mais de 500 amigos ele apareceu, e ali Jesus continuou ensinando sobre a vinda dele. E Jesus havia dito a seus discípulos que o encontrassem em um lugar muito especial. Qual será que era este lugar, hein? Eu acho que será um topo de uma montanha, ou um restaurante local, ou será que foi junto ao rio, ou em uma caverna funda e profunda? Crianças, foi onde Jesus foi encontrá-los. Lógico que foi no topo da montanha. E lá, Jesus ele deu uma grande e importante tarefa. Mas qual tarefa será que era essa? Deixe-me ver. Curar os que estavam doentes? Ou comprar peixe e pão para todos que estavam lá em Jerusalém? Ou contar aos outros sobre ele? Ou descer a montanha de costas? Vamos ver o que Jesus disse? Eu vou ler lá para vocês em Mateus capítulo 28, que diz assim: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, disse Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Uau, crianças! Jesus deu aos discípulos uma enorme tarefa, hein? De contar aos outros sobre ele e sobre o que ele havia feito pelo mundo. Uma prova de amor grande, maravilhosa, da salvação em Jesus. Mas Jesus sabia que os discípulos precisariam de ajuda. E com essa enorme tarefa tão importante de contar sobre o que ele havia feito, com certeza eles iam precisar de ajuda. Então, enquanto Jesus estava com eles e num momento que ele estava comendo com eles, ele deu algumas instruções. Quais será que foram essas instruções? Vamos ver. Deixar Jerusalém imediatamente? Esperar a chegada do Espírito Santo? Ou abrir um hotel? Ou então fazer um amigo secreto para trocar presente? O que será que Jesus pediu? Vamos ver o que ele pediu lá na palavra de Deus, lá em Atos, no capítulo 1, eu vou ler para vocês. Enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Crianças, Jesus pediu aos seus discípulos para que não saíssem de Jerusalém, para que ficassem e esperassem a chegada do Espírito Santo.
Os discípulos sabiam que o batismo era o sinal de uma mudança muito importante que tinha acontecido na vida da pessoa e que era uma decisão muito especial. Mas eles não tinham a menor ideia do que era esse batismo com o Espírito Santo. E aí então Jesus explicou, disse que eles receberiam o poder do Espírito Santo quando descesse sobre eles o Espírito Santo de Deus e que assim eles seriam suas testemunhas por toda parte, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e em todos os lugares mais distantes da terra. E tudo isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Olha só! Dito isso, então, Jesus levantou as suas mãos e deu uma bênção especial. E algo incrível aconteceu novamente, crianças. Será que Jesus curou uma mulher? Ou os discípulos começaram uma festa? Jesus foi elevado aos céus? Ou as pessoas começaram a trazer seus filhos para receber uma bênção? Sim, crianças, Jesus foi elevado aos céus e os discípulos observaram maravilhados Jesus subindo aos céus, até que uma nuvem o escondeu e assim Jesus desapareceu. Mas o que será que depois que Jesus sumiu entre as nuvens, o que aconteceu? 2 homens apareceram vestidos de branco? Caiu uma tempestade? Ou centenas de anjos encheram o céu? Ou os discípulos fugiram com medo? Difícil essa, hein, crianças? Mas os 2 homens vestidos de branco apareceram do lado dos discípulos ali, do nada. E estes homens disseram assim para os discípulos: homens galileus, por que estão aqui olhando para o alto, olhando para o céu que Jesus foi embora? Jesus, ele foi elevado sim no meio de vocês ao céu, mas ele voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, crianças, os discípulos ficaram cheios de alegria com essa certeza de que Jesus voltaria e todos os dias eles iam lá ao templo de Jerusalém para louvar a Deus e assim também se preparar para aguardar a chegada daquele que viria para ajudar. E assim cumprir a tarefa que Jesus tinha dado, de compartilhar as boas novas sobre Jesus para o mundo inteiro. Isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Crianças, essa tarefa também é para nós hoje. Podemos contar às pessoas sobre como o amor de Deus é maravilhoso, como o amor de Deus que enviou Jesus no nosso lugar, em troca do nosso pecado, para nos salvar e nos libertar e compartilhar desse amor de Jesus, mostrando o amor de Deus para as outras pessoas. E podemos fazer isso com confiança, porque sabemos que Deus está conosco sempre e que podemos compartilhar desse amor para que todos vejam e testemunhem da grande e maravilhosa salvação em Jesus. Vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar nessa tarefa tão importante? Querido Deus, muito obrigada por enviar Jesus para ser nosso Salvador e nos mostrar como viver. Por favor, ajude-nos a compartilhar seu amor com as pessoas. Obrigada por estar sempre conosco e nos mostrar como devemos tratar os outros, como gostaríamos de ser tratados. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, Jesus disse aos seus discípulos e hoje para nós também, e nos inclui nisso, que aonde quer que nós formos, nós podemos falar e compartilhar do grande amor de Deus. Nós podemos viver com essa confiança, crendo que Deus está conosco e com a ajuda dele podemos viver da maneira que Jesus nos ensinou. Não é fácil, às vezes a gente erra, a gente é falho, mas nós temos que ter a confiança de que Deus é conosco. E assim, à medida que as outras pessoas veem em nós a mudança, o jeito diferente que nós temos de tratar as pessoas, de fazer as nossas escolhas, elas podem ver Jesus em nossas vidas e também podem querer saber mais sobre Jesus.
Então, que Deus te abençoe nessa tarefa. Até a próxima!